Boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma Educação de Classe. Nosso tema hoje é sobre os convênios que a Prefeitura Municipal faz com entidades particulares, com a Mitra Diocesana, com outras instituições. A gente vai dar uma detalhada sobre isso, até porque o quente dessa semana foi a questão do encerramento do convênio com o CEPEC. E a gente vai estar tratando sobre isso mais a fundo. Ô Francis, como é que você viu essa questão desse encerramento desse convênio? Eu achei que o tempo que deram para esses pais foi curto demais. Eu acho que deveria ter sido pensado. São muitas pessoas em cima da hora para decidir tudo. Então, as pessoas já tinham comprado seu material escolar. Então, poxa vida, só no segundo tempo, já assim, beirando para terminar esse jogo, você vem e diz para mim, 2015, seu filho não vai estudar aqui, mas eu estou te dando uma escola. Claro que está dando escola para essas crianças e para esses adolescentes, é obrigação. Mas não ter avisado assim tão em cima da hora. Eu acho que é uma decepção. E repito, o vínculo afetivo não é só com os colegas da mesma turma. O vínculo afetivo do aluno é com cada profissional dentro da escola. É da direção geral ao zelador, ao auxiliar de serviços gerais. O fato de você oferecer uma turma que ninguém vai se separar, isso não vai quebrar a decepção e nem o convívio dessas crianças. Por quê? Porque, na realidade, o convívio ali é todo dia. A gente cansa de dizer, né, Rose? Hoje, a gente passa mais tempo, os nossos filhos, mais tempo na escola do que na nossa própria casa. E demonstra, mais uma vez, né, gente, a total falta de responsabilidade da Secretaria de Educação do município de Petrópolis, que não só renovou um convênio que já estava na ilegalidade desde 2013, como mandou esse ano, agora em janeiro, 45 alunos novos. Então, é óbvio, está apostando na impunidade, está apostando de que, né, a prefeitura está acima das leis, está acima dos tribunais, pode fazer o que quer, e aí faz isso com as famílias. Colocou as famílias numa situação de comprar material escolar, R$900, alguns pais nos procuraram colocando essa questão, lista de material custou 800, 900, livros caríssimos, né, que foram encomendados, e ainda teve a cara de pau de dizer que iria conversar com o procurador do município para ver como é que poderia restituir esse prejuízo. Restituir como? Com dinheiro público? Não entendi. Isso ficou no ar, muito mal explicado. Eu assisti a reunião que a secretária fez lá no CEPEC, não entendi essa parte aí da restituição de valores. Ela chegou a falar, França, inclusive, que ia conversar, que o dono da papelaria era amigo dela, e que ela ia conversar para ver se devolvia os livros, devolvia o dinheiro. O que é isso, gente? Virou o quê? Isso é uma grande família, né? O rapaz da papelaria vai ficar no prejuízo. E pior de tudo, as famílias estão no prejuízo. Quem é que vai resolver essa questão do prejuízo dessas famílias? As pessoas, naquele dia da reunião, na sexta-feira passada, na quarta-feira passada, tiveram a opção de ou fica e paga uma mensalidade de R$200, ou vai para a escola da prefeitura. E ainda estavam prometendo, França, Liceu Campus 1 ou 2. Só que o Liceu Campus 2 não tem sexto ao nono ano, não tem oitavo, né? Porque o Liceu Campus 2 funciona em que horário, França? Não, o Liceu Campus 2, agora em 2015, é só à noite. Porque o Liceu Campus 2 agora vai funcionar a partir desse ano, o Maria Campos até o nono ano. Essa é a nossa informação, né? Até porque a Escola Maria Campos, que está registrada ainda na Rua Santos Dumont, para espanto de todos, num prédio que está alugado mensalmente por R$12.500, vazio. Essa Escola Maria Campos está registrada como se fosse lá no Santos Dumont. Exatamente. Mas ela funciona dentro do prédio do Liceu Campus 2. Tá? Então, na verdade, os alunos estão sendo transferidos para a Escola Maria Campos. Então, é uma falta de clareza, uma falta de transparência, né? Com certeza. Você vai iludindo as pessoas, vai mandar para lá, vai mandar para cá. Chegou-se a falar na reunião no absurdo de usarem os livros do CEPEC lá na escola da prefeitura. Mas na escola da prefeitura não se usa livro comprado, se usam os livros do Programa Nacional do Livro Didático. Então, seria uma turma diferenciada? Como é que funciona isso, gente?
Essa Nem realmente, pode. olha, meu queixo caiu umas 3 vezes lá na reunião, de tanta batatada que a secretária acabou falando, se comprometendo com coisas surreais. É óbvio que não vai usar os livros do CPEC lá na escola da prefeitura, porque a escola da prefeitura tem outro programa. A escola da prefeitura, gente, não é uma ilha isolada, ela faz parte de uma rede. E em todas as escolas da prefeitura deve ser seguido o mesmo programa. Não existe escola pior, escola melhor, escola mais adiantada, escola mais fraquinha. Isso não existe, né? É para ter um padrão só dentro da prefeitura. Não vai seguir o livro da conveniada, é óbvio que não. Isso é enganar, isso é iludir os pais, dizendo que vai ser uma coisa que não vai ser, né? E quanto ao uniforme, chegou a ouvir do uniforme, França? Não, o uniforme também é outro prejuízo, né? É. Porque o uniforme, se você compra um uniforme, você dá um sinal para poder fazer a sua encomenda. Eu não creio que o município tenha como ressarcir essas famílias, nem em material escolar, nem com uniforme. Porque não tem onde tirar verba do município para isso. Porque, na realidade, sempre se bate a tecla que a gente tem que viver na legalidade. E se hoje nós vivemos num município, que o governo municipal diz que tem que agir de acordo com a lei, não existe nenhum tipo de verba que esteja vindo para Petrópolis que possa ser utilizado para sanar isso que aconteceu agora. Esse prejuízo é dos pais, não tem como utilizar livro, isso é uma coisa que, se acontecer dentro desse município, é inédito. Não tem como utilizar um livro que não seja o livro escolhido, que venha do governo federal. Afinal de contas, essas escolas que essas crianças estão indo não é um anexo do CPEC. É uma outra realidade. É um outro currículo. E não será o mesmo. Então, eu mais uma vez digo, né? Ninguém se incomoda com essa coisa do afetivo daquele aluno. Eu acho que, infelizmente, hoje, as coisas são separadas desse jeito, Rose. Porque o particular e o público é uma coisa ultrapassada, mas, infelizmente, a visão é completamente diferente, as realidades são diferentes, sim. Nós podemos, sim, ter os mesmos profissionais trabalhando na escola pública e na escola privada, mas a realidade é diferente, todo mundo sabe disso. E esse convênio, gente, não é nenhuma novidade. A gente está aqui em mãos com os processos lá no Tribunal de Contas do Estado. Qualquer pessoa pode acessar esses processos. É só abrir lá www.tce.rj.gov.br e digitar lá a palavra simplesmente Petrópolis. Aparecem lá todos os processos que estão tramitando no TCE. Aí a gente foi fazendo a pesquisa, né? Está aqui o do CPEC. O processo 206.850-6 de 2011 e o processo 233.527-8 de 2012. Então, desde 2011, gente, esse convênio está sendo contestado pelo Tribunal de Contas. E quem levou multa aqui nesse processo, que saiu agora há pouco, é o ex-secretário de Educação, professor William Campos. Em momento nenhum aqui aparece o nome da Mônica, da secretária atual de Educação, como tendo levado multa. Tá? O relatório aqui, de 2014, não cita em momento nenhum. Gostaríamos, inclusive, de receber qual é o número do processo, qual é a página em que aparece o nome da secretária de Educação sendo multada. Mas é óbvio que a gente sabe que ela deveria ser multada sim, porque na nossa revista Educação de Classe, de novembro de 2013, a gente já fazia menção aos convênios. E o título da matéria é: alguém leu esses convênios? Que é uma coisa que a gente vem debatendo no Comed, debatendo no Concidade. A prefeitura abre convênios, renova convênios, sem dar nenhum tipo de satisfação à sociedade, aos conselhos. Em 2010, houve a renovação do convênio com o CPEC. 2010, em 2011 e em 2013, a secretária de Educação, Mônica Vieira Freitas, fez realmente, novamente, a renovação desse convênio de 2 de janeiro de 2013 até 2 de janeiro de 2014, num valor total, diz aqui, R$ 465.864 para vagas para alunos do 6º ao 9º ano.
Agora, o que o Tribunal de Contas está reclamando e colocando desde o ano de 2011? É que não foi comprovado em lugar nenhum a necessidade do pagamento dessas vagas numa escola particular. Por quê? Porque há vagas ociosas em toda a rede municipal de educação para esse segmento de 6º ao 9º ano. Então, se tem vaga ociosa, por que tem que pagar para o aluno ficar no colégio particular? Essa é a questão que o Tribunal de Contas está levantando desde 2011. Aí a gente se pergunta, né, França? Se desde 2011 está assim, se o professor William Campos já tinha sido chamado, já estava sendo advertido com relação a esse convênio, para que a prefeitura insiste no erro? Realmente não dá para entender. Porque, na realidade, o professor William Campos levou até uma multa pessoal. Porque aí está escrito isso. Hoje, então, a respeito de convênio, nós temos muito dos processos que nós tiramos, né, na internet. Isso não é difícil de relatar, porque existem alguns pedidos no COMED que quando um conselheiro pede, não, eu quero saber o que está acontecendo com tal convênio. Nossa, parece que vai acabar o mundo. Parece, né? que o mundo vai acabar. E essa informação está lá no Tribunal de Contas. Eu não sei que dificuldade é essa de apresentar papel. Agora, uma coisa é certa. Eu gostaria de ver o teor de todos esses convênios na folha do jornal. Mas numa folha inteira, do mesmo jeito que saiu a liminar sobre o aumento de passagem de ônibus. Porque lá naquele espaço se gastou uma folha inteira daquele jornal para explicar o porquê que a passagem estava indo a 3,20. Mas não se gasta uma página dessa para esclarecer a população que os pais vão ter que correr e, faltando poucos dias para a aula começar, ter que mudar seu filho de escola, ter que mudar a realidade. Muitos que têm, que vão de van, inclusive, né? Então, eu acho que falta interesse em dar informação. Falta muito interesse. Eu vou dizer mais uma vez, hoje o município ele preza pela legalidade. E se ele preza pela legalidade, a legalidade tem que ir dos dois lados. Tem que ir para a população, tanto para a parte do governo. Porque não é legal eu abrir um jornal e ver que o interesse político ele está acima do meu interesse como cidadã. Porque na hora de... Eu não sei nem se é pago as matérias do jornal, né, Rose? Mas agora, uma folha inteira para uma liminar e não ter uma notinha no jornal sequer a respeito de um convênio que vai terminar para prevenir a sociedade do que eles vão fazer, para mim é falta de interesse, falta de vontade política. Principalmente falta de respeito com o cidadão petropolitano. Falta de respeito com as 280 famílias que tinham seus filhos matriculados nesse convênio com o CEPEC. Tem gente que fez prova esse ano para esse convênio. Então, é óbvio, a Secretaria de Educação apostou na impunidade, apostou como a gente já disse antes, no paga para ver, vamos tocar, né? E não vai acontecer nada, só que uma hora qualquer acontece, né? Então, aconteceu. Agora, para as famílias, isso caiu como uma bomba, né? As pessoas estavam viajando, foram convocadas via telefone. Na quarta-feira passada, as mães estavam ali em reunião, desesperadas, as crianças realmente sem saber o que fazer, chorando, né, completamente desestabilizadas, porque foram pegas de surpresa. Quer dizer, a Secretaria já sabia que o convênio tinha esse problema de ilegalidade. Por que renovou para mais um ano? Por que não adequou logo, não fez uma boa reunião em 2014 para avisar os pais que o convênio não seria renovado e que as vagas seriam oferecidas na rede pública? E aí os pais teriam opção, tempo de escolher, tempo de se planejar, conversar com a direção da escola e fazer, não a toque de caixa, né? Se fosse com o filho do prefeito, com o filho da secretária, com o sobrinho, como é que seria? É agradável isso? Isso acontece numa escola particular com uma mensalidade cara? Não acontece, porque só fazem essa falta de respeito com os filhos da classe trabalhadora. É um vexame, realmente. A secretária de Educação começou muito mal o ano, cometendo essa injustiça com os professores, com os funcionários, com os pais e com os alunos do CEPEC. A gente volta logo após os comerciais.